Ter caráter não resulta em ter sucesso, mas a falta de um bom caráter pode afetar em muito o desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. E na maioria de nossas constatações, a promiscuidade masculina é um dos maiores entraves do desenvolvimento pessoal e material, com prejuízos sociais, e inclusive econômicos, que transcendem as finanças pessoais, e que poucos se esforçam por documentar e evidenciar, de maneira que temos como resultado uma carga punitiva desigual e injusta que está afetando aos homens, sem a correta separação entre justos e pecadores, e dificultando as dinâmicas de relacionamento, trazendo danos sociais, cada vez mais difíceis de reparar ou reverter. Pois a maioria dos homens não querem reconhecer a parcela de responsabilidade de muitos de nós, no aumento da misandria e todas as consequências advindas da história evolutiva comportamental do gênero, sem saber como se comportar de maneira consciente no contexto atual. Os homens, historicamente, são responsabilizados socialmente em todas as áreas da evolução social, independente do país. E nesse vídeo, pretendemos fazer um link, dentro do que abrange o desenvolvimento pessoal, de carreira e financeiro, chamando a atenção para aspectos de saúde mental ou psicológica, sobre as patologias decorrentes da promiscuidade masculina, e os prejuízos sociais do mau comportamento masculino, e o efeito e consequências individuais e generalizadas, para todos os homens, inclusive para os de comportamento e disciplina exemplar. A disciplina dos homens deve ser a prioridade, no contexto atual de inversão de valores, e que, indiferente dos valores invertidos, os responsabilizados continuam sendo os mesmos. E isso tem uma consequência percebida no foco do homem das novas gerações, em comparação ao foco do homem das gerações passadas. Principalmente sobre o ideal do pensamento coletivo, da constituição familiar como determinante prova de valor social, ou como determinante fator de realização dos homens. A desvalorização social dos homens em níveis como nunca antes percebidos, tem sim relação com alguns péssimos comportamentos de alguns indivíduos das várias gerações. Principalmente no contexto atual, em que ser trabalhador deixou de ser percebido como virtude, não só pela decadência moral de muitas sociedades, como também em virtude das mudanças das relações de trabalho, e das novas maneiras de produção de renda. Ser trabalhador é mandatório para qualquer homem, e é óbvio de que isso não é tudo o que se espera dos homens. Apenas é o primeiro, ou um dos primeiros requisitos para ser valorizado e reconhecido, ou como prova de valor social. Inclusive percebe-se as diferenças em atividades que hoje são consideradas trabalho e profissão, e que no passado eram apenas entretenimento, ou eram até mesmo discriminadas. E percebemos inclusive o pouco interesse e empenho de alguns homens modernos no aprendizado e desenvolvimento de muitas das habilidades, outrora tão valorizadas nos homens das gerações passadas. Mesmo porque novas máquinas e tecnologias também ajudaram a desvalorizar alguns tipos de mão de obra, que ainda que tecnicamente requeram especialização e experiência, já não são mais consideradas raras, ou difíceis de serem substituídas, inclusive por robôs. Enquanto que novas atividades profissionais, que para as quais faltam profissionais superespecializados, resultam em melhores salários, e até conferem melhor status social. Como algumas atividades que, apesar de mais simples e menos complexas do ponto de vista técnico, que geram altos lucros para as grandes corporações e empresas emergentes, as quais remuneram melhor alguns profissionais independentes. E o caos, gerado por elementos de natureza mercadológica, com toda a desvalorização e baixa do poder de compra dos salários, também resultam em uma piora na dinâmica dos relacionamentos, onde a maioria dos homens ainda se tornam mais descartáveis, incapazes de serem os únicos provedores da família, menos qualificados, e mais viciados inclusive em conteúdo de baixo nível. Haja visto que mais de 90% dos trabalhadores do Brasil ganham até R$ 3.500, e essa é a mesma porcentagem dos que não conseguem mais serem os únicos provedores. Essa realidade afeta várias gerações, mas não é suficiente para despertar algumas mulheres iludidas com a possibilidade de ter a vida idealizada nas novelas, no Instagram, ou por algumas influenciadoras do YouTube, que dizem ter a fórmula para as mulheres conseguirem atrair a homens ricos. Talvez por achar que os ricos, necessariamente, sejam idiotas. Logo falaremos sobre a relação de tudo isso, como entrave para o desenvolvimento pessoal, e sua contribuição para a desvalorização das virtudes socialmente esperadas dos homens. Pois nem tudo é sobre dinheiro.
Mas é imprescindível compreender que qualquer profissional não é bem remunerado por sua importância. Mas o profissional bem remunerado é o profissional raro no mercado de trabalho. E que existem no momento alguns tipos de trabalhos informais, que estão proporcionando mais ganhos do que muitos trabalhos formais que exigem alta qualificação profissional. O vício em conteúdo de baixo nível, e algumas de suas consequências. O homem que se expõe demais, principalmente ao ponto de se tornar um viciado nesse tipo de conteúdo, tende a gastar mais tempo e energia de forma improdutiva, pode criar distorções cognitivas de modo a criar seus próprios modelos mentais distorcidos e generalizados sobre o comportamento das mulheres, com base nas mulheres desse referido universo. Podem desenvolver ansiedade, e no futuro ter problemas de ejaculação precoce e disfunção erétil, e obviamente isso resulta em uma parceira insatisfeita, e causa uma insegurança ainda maior no homem viciado. A companheira do viciado também pode se tornar insegura com o passar dos anos, além de desenvolver complexos de inferioridade, pela comparação de si mesma com as mulheres desse referido universo. Além da probabilidade de desenvolver a crença de poder ser traída a qualquer momento, ou por qualquer homem que venha a se relacionar, ou da probabilidade de se sentirem induzidas a adotar comportamento social parecido ao de mulheres promíscuas, banalizando a importância de fazer o oposto, por pensar que é isso que qualquer homem valoriza ou busca em uma mulher. Ou por acreditar que provocar a insegurança do parceiro possa fazer com que ele se dedique mais a ela, e de forma respeitosa. O vício em conteúdo de baixo nível rouba o tempo para novos aprendizados, e pode induzir a estar em ambientes pouco seguros. Existem mulheres viciadas no referido tipo de conteúdo, mas independente de serem em maior ou menor número, o que não vem ao caso, o maior número de estudantes de nível superior é de mulheres. E as mulheres estão empenhadas em se qualificar profissionalmente como nunca, e ganhando cada vez mais espaços anteriormente ocupados apenas por homens. Não entendam tal informação como queixa ou reclamação dos produtores aqui do canal. Aliás, qualquer pessoa que busque o que é virtuoso merece ser parabenizada. A informação é apenas para deixar claro que o vitimismo no discurso de muitos homens não deve ser considerado, do mesmo modo que não pode ser considerado o vitimismo de mulheres que fizeram conscientes opções e escolhas ruins para a própria vida. O envolvimento com conteúdo de baixo nível e a escolha por estar em ambientes propícios e pouco seguros é o que potencializa, juntamente com o consumo de álcool, atitudes infiéis e desleais ou as microtraições. O comportamento infiel, quando se torna hábito, define o caráter e orientação do indivíduo viciado, de modo que ele tenha muito mais dificuldade em permanecer em uma relação monogâmica, exatamente da mesma forma que mulheres viciadas em vários parceiros. Quando nos referimos aqui sobre promiscuidade, independente do gênero, entenda que o uso da referência é para pessoas que praticam SX de forma indiscriminada, intencional, e sem a finalidade de constituir família. O profano masculino tem alguns elementos caracterizantes, das quais as consequências retornam para todos os homens, coletivamente. E isso diz respeito sobre a cobiça de mulheres promíscuas para libertinagens, enquanto esperam ser dignos de mulheres puras, para casamento. Claro, muitos são hipócritas a esse ponto. E a consequência para o coletivo são as críticas direcionadas a todos os homens, como se todos fossem assim. Nós aqui do canal defendemos as liberdades individuais, da mesma forma que defendemos a obrigação de cada um, independente do gênero, a assumir responsabilidades e arcar com as consequências de seus atos. Outra contradição masculina é sobre procurar adquirir bens materiais, melhorar sua condição e aparência física com o objetivo de passar a ser considerado interessante para relacionamentos, de modo a estar entre as opções de escolha de algumas mulheres muito cobiçadas, de maneira geral, por outros homens destacados socialmente, postando fotos de ostentação em redes sociais. Mas que, quando em função desse comportamento, termina por atrair apenas as mulheres interesseiras, ele passa a dizer injustamente que todas as mulheres são interesseiras. Pois se tudo o que ele fez foi para chamar a atenção das mulheres, e tudo o que faz é para ostentar, é muito óbvio que o tipo de mulher a ser atraída é o da interesseira. Outro tipo de consequência da promiscuidade masculina e do adultério é a falta de paz temendo ser descoberto, ou nunca saber se a companheira é capaz de estar fazendo a mesma coisa. Inclusive com muitas demonstrações de ciúmes.
e gerando danos e desgastes ao relacionamento. Quando descoberto, o homem infiel ainda coloca em dúvida a reputação de seus amigos. Pois as mulheres acreditam que todos sejam seus cúmplices, como acontece em alguns casos independente do gênero. O homem infiel é considerado pelos mais sábios, indignos de confiança para parcerias e qualquer tipo de sociedade. E com razão, pois se não foi leal à sua própria esposa, pode ser que não seja leal e honesto em seus negócios. E passando a outra análise ainda mais séria, homens que gostam de receber outro homem em sua casa, o qual esteja cobiçando a sua esposa, estão em minoria. Outro comportamento inaceitável é o de se envolver afetivamente com outra mulher casada ou comprometida, principalmente estando ciente disso, ou pior ainda, quando a mulher é esposa de quem o considerava amigo. Claro, tais situações podem acontecer com homens ou mulheres, mas existe sim uma tendência social em romantizar a infidelidade feminina, enquanto que a masculina, invariavelmente, é demonizada. Alguns homens de valor têm um código moral tão elevado, que sequer se envolvem com qualquer das ex de seus amigos, ainda que esse amigo, inclusive, já tenha falecido. Pois ele poderia ser julgado ou mal visto, como se fosse o falso amigo que sempre esteve interessado na esposa do outro. A responsabilidade social dos homens em serem dignos e leais também pode ser entendida, no sentido de não alimentar e incentivar a prostituição. Pois se há tantas mulheres oferecendo esses serviços, é por existir um grande público consumidor, como na analogia dos receptadores de carros roubados, que alimentam e incentivam esse crime, sendo corresponsáveis. E isso diminui o valor social já subjetivado, de todos os homens, e das mulheres que oferecem esses serviços. E não faltam gados para ajudar no enriquecimento das vendedoras de conteúdos de baixo nível do Only. As diferenças e considerações que alguns fazem sobre a infidelidade e promiscuidade de ambos os gêneros, as quais que não aliviam seus efeitos ou servem para mitigar prejuízos, não servem exceto para despertar a consciência da necessidade de reeducação social, que sempre foi cobrada dos homens ou a eles foi atribuída a culpa ou responsabilidade. Mas chegamos ao ponto do revanchismo entre os gêneros, resultar em uma legislação que torna praticamente inviável correr os riscos advindos, caso um relacionamento não dê certo. Inclusive com possíveis consequências, que podem ser ainda muito mais graves do que as consequências de ordem material. Resultando em uma procura ainda maior pelos serviços das profissionais do SX, que apesar de também ser arriscado, é tido por alguns homens como a opção menos arriscada, indo na contramão de tudo que serviria de base para uma nação forte. A família. A instituição fadada a ser, cada vez menos, constituída nos moldes tradicionais. Em consequência das inúmeras desculpas de certo grupo, para o combate de um suposto patriarcado antigo e opressor, e do modo que muitos de nós homens jamais conheceu ou fez parte, mas que agora temos que pagar o preço. Pois a minoria de homens cafajestes, com atributos, recursos e capacidade de iludir a muitas mulheres, com a falsa promessa do casamento, e que assim fazem, só para conseguir SX, não corresponde à maioria dos homens, que são os que estão pagando o preço. Esses cafajestes são a minoria que, curiosamente, mais de 80% das mulheres, parecem estar correndo atrás e se humilhando. Eles sim, são os que mais têm acesso a SX gratuito, sem a necessidade de recorrer às profissionais. E que não vão assumir um relacionamento sério e monogâmico tão cedo, e quando assumirem, não haverá garantias de fidelidade, ainda que a fidelidade seja jurada. E não haverá reparações históricas, em favor dos homens injustiçados. E hoje fica difícil julgar e condenar a qualquer um que não decida pelo matrimônio, ou que recorra às profissionais. Mesmo que os homens se reeduquem, não há garantias de que tal movimento aconteça, entre a maioria do gênero feminino. Mas as consequências são para todos, e receamos que a infelicidade entre as mulheres seja cada vez maior, e que os homens sejam em um futuro próximo, mais uma vez responsabilizados, pelo resultado do revanchismo encabeçado por algumas, que talvez devessem ser as que mereçam serem responsabilizadas. Idiota é o homem que encontrou uma companheira que foi fiel e leal, desde sua juventude, e que o apoiou em seus projetos, e não o desamparou, até formar seu patrimônio. E que depois se envaideceu e deixou sua leal companheira, por uma mais jovem, por pura vaidade, ingratidão e narcisismo. Esse não se faz digno de compaixão,
ou qualquer consideração quando a lei do retorno cobrar a justiça. Então essas são apenas algumas das considerações sobre os entraves do desenvolvimento pessoal, de carreira e da prosperidade masculina. Agradecemos por merecer seu tempo e atenção até o final desse vídeo. Deixem seus comentários, curtam e inscrevam-se, para que esse conteúdo seja recomendado pela plataforma. Muito obrigado e até o próximo vídeo.